e também os personagens aí dessa partida. Difícil crer na afirmação que eu vou fazer para você agora, André Kfouri, mas o Palmeiras foi amassado, especialmente no primeiro tempo. Impressionante. Sim. E é bem diferente, né? Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa também, é claro. Mas surpreende porque o que aconteceu com o Botafogo e com o São Paulo, né? Que é o que a gente tinha como referência, não da campanha da LDU na Libertadores, claro, mas como ela tratou equipes brasileiras. E a gente pode usar esses exemplos de maneira útil, né? Sim. Não querendo entender que uma coisa é a repetição da outra, mas equipes brasileiras, por óbvio, não adaptadas, foram a esse estádio, sofreram, levaram gols no início dos jogos. E a LDU, ela tem esse método, né? Ela começa a partida com muita força, um jogo muito rápido. Os jogadores que atuaram em Quito, jogadores e ex-jogadores, que atuaram em Quito, e atuaram também em lugares onde tem mais altitude, por exemplo, La Paz, dizem que a principal diferença entre uma situação e outra é que em Quito você não sente tanto fisicamente o problema de jogar na altitude. Para alguns jogadores não é tão evidente, mas dessa forma o problema ali passa a ser a velocidade e o comportamento da bola. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem, e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum, chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com o São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim. Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo para jogar, pode até ser bom. Você fala assim, um gol muda a situação, 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né? nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi, né? De desempenho, não é só placar, de desempenho. Exato, e agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa, mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida, eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar, mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria poupar no jogo de volta contra a LDU, repito. Não, claro, né? Brasileiro. Exato. Mas o que a minha também impressão é que será esquecido o jogo do campeonato. Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria, que era, com o Rafael Veiga, ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras, mais experiência, né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle.
As outras duas mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso. Esse é um papel, né? A linha de 3 para sair, feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes. E a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. Meus amigos, não teve jeito, né? Fico aqui pensando no Andrés Pereira. O Andrés Pereira que veio para o Palmeiras e ainda ficou cutucando o Flamengo, né? Se eu fizer gol no Flamengo, eu vou comemorar. É bom ganhar uma Libertadores pelo Palmeiras e etc. Andrés Pereira, Andrés... Caiu de bunda no chão no Maracanã e agora, né, ficou de joelho para a LDU. 3-0, fora o baile. Vamos acompanhar. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. Piquerez, como é que explica uma derrota como essa? É a altitude, os encaixes que não deram certo no primeiro tempo, o posicionamento do Palmeiras, até a postura do time. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. O fator da altitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida e deixar a vida para virar a chave. O Jai, queria que você falasse do jogo do Palmeiras, que o Abel passou para vocês, até de mudança para o segundo tempo, e como já projetar o jogo da volta. Como tem que ser a postura do Palmeiras num jogo como esse, precisa fazer 3 ou 4. Sim, sabemos que eles são um bom time, mas a gente sabe que Palmeiras vamos buscar virada, porque este time obriga a isso e temos um bom time para fazer um bom jogo lá. Tudo bem, Andrés? Já vou fazer 3 numa só. Primeiro queria que você falasse do seu lance aí do pênalti, você fez sinal que a bola até bateu no braço, acho que o juiz foi rigoroso. Como é que explica uma derrota como essa? Tem influência da altitude, posicionamento do time, até a postura da equipe. E como é que você acha, o que tem que ser diferente no Allianz Parque? Eu acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance, a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível. Mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito, a gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado. E a gente sabe que nada é impossível no futebol. A altitude atrapalhou? A altitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé, e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Paulo Calçade, direto de Quito, para falar um pouquinho com a visão de quem estava ali no estádio, quem acompanhou de perto. Primeiro tempo avassalador da LDU e o segundo tempo que o Palmeiras não demonstrou força para conseguir a reação. Um golzinho já ajudava, o Palmeiras não conseguiu. Calçade, tudo bem com você? Olá, William. Olá, companheiros. Para você que assiste também o Linha de Passe. Olha, foi assustador, porque é o seguinte, a gente espera da altitude uma interferência na forma de jogar. Eu já fiz partidas na altitude em Bogotá, jogo do Flamengo, você percebia nitidamente que o Flamengo estava sentindo, era 2.600, aqui 2.800, tudo bem, o time vem preparado para isso. Em La Paz, então, sofre mais ainda, mas neste nível foi assustador. Foi do comportamento. Por quê? Foi uma LDU, principalmente na primeira etapa, quando construiu o placar, de 70% de posse de bola, uma posse de bola muito ativa, muito bem trabalhada, não foi uma posse que nada realizava e criava, foi uma posse que gerou várias situações de perigo. Palmeiras não conseguia recuperar a bola, Palmeiras ficou acuado e quando começa a tomar os gols, o que faz? É do instinto do jogador. É dar um passo atrás e entrar na área para defender o gol. E o Palmeiras todo entrou na área. Tanto que na cobrança, no chute do pênalti, o que aconteceu? Tá todo mundo dentro da área.
né? E um vazio na entrada para uma jogada ensaiada, numa cobrança de escanteio, que o jogador fica livre e finaliza. Então foi um Palmeiras que, sim, chamou muita atenção isso. E tem um outro ponto, e aí, quando sair da altitude, for jogar no Allianz, isso não pode acontecer. O jogo físico da LDU foi de uma imposição quase que total. Físico, total. Passou até do limite, que o Brian Ramírez foi expulso de tanta pancada que ele deu. Porque ele cavou a expulsão dele ao longo da partida. Imagina, o cara tá com 3-0, 50 minutos, e ele dá a entrada que deu no tornozelo do Giai. Depois de ter dado um soco, que o árbitro fez que não viu. Então, foi uma imposição total. E aí que chama atenção. O Palmeiras, se você perde as divididas, você vai ganhar de quem? Então, essa recuperação no jogo da volta, ela precisa acontecer. E ficou muito difícil, porque, é claro, a LDU vai moldada pela sua vantagem, né? E é um time, olha, muito bem estruturado, jogou muito bem, mas muito bem, inclusive com variação tática. O Brian Ramírez fez a jogada do terceiro gol no lado oposto. E aí, naquele momento, o Villamil pode ocupar a zona onde ele estava jogando, o Brian Ramírez, que é a esquerda, o Quinones, que é lateral, que joga como zagueiro, ele tem uma ótima saída e pode, durante a partida, ser o lateral e fazer uma linha de 4 e não linha de 5. Ela vira linha de 5 quando o time é atacado e retorna para defender. Então é uma LDU que mostrou as suas variações, a sua força, individualmente foi superior, e o Palmeiras, assim, nas cordas, sem reação, sem produzir nada, e eu entendo. Eu acho que sou um dos caras que mais fala nisso. Eu entendo que a altitude atrapalha. Mas neste nível que eu vi aqui me assustou. Porque não é normal do Palmeiras. Desorganizado, e eu entendo que o Abel não foi bem nas mudanças, não. Havia um vazio no eliminando o Martínez para marcar 3, às vezes 4 jogadores. Então, assim, em termos de superioridade numérica, a LDU levava vantagem por ali, e as mudanças vieram e permitiram que isso acontecesse durante o tempo todo. Eu fiquei assustado com o que vi aqui hoje. Ô, Vitor Birner, boa noite para você. 4-0 na volta é difícil? É quase impossível ou é um milagre? Bom, primeiro boa noite a você, William, Calçade, Jean, André, Pedro, boa noite aos fãs do esporte. Não, é bem difícil, mas não é um milagre. Eu acho que o jogo fora da altitude é um jogo totalmente diferente. Eu concordo que não foi a altitude, porque o Palmeiras, ele mesmo na altitude, ele é um time organizado. Hoje o Palmeiras foi um dos times mais bagunçados que eu vi na Libertadores em mata-mata em muito tempo. Não só comparando ao próprio Palmeiras, a outros também, no geral. E o Palmeiras, eu repito, é um time muito organizado, costuma ser organizado, até quando jogava mal no primeiro semestre e conseguia bons resultados, era organizado e pouco criativo. Hoje foi uma catástrofe. O meio campo não pegou absolutamente nada. Eu acho que o Kelvin jogou mal, mas eu não vou colocar o Kelvin como responsável. Eu acho que o meio campo não marcou absolutamente nada. Estourava tudo, principalmente no primeiro tempo, do lado direito da defesa palmeirense. Ele deixou com muita facilidade pelo lado esquerdo. Esse meio campo também, quando ele quis atacar pelo outro lado, também não conseguiu marcar. E, na hora de construir jogo para fazer associação e usar o grande momento de Flaco Lopes e Vitor Roque, o meio campo também não construiu. E um time do Abel Ferreira tão mal treinado é muito estranho, porque na verdade o time não é mal treinado. Só que hoje o time parecia o time mais mal treinado do país. Porque parecia uma bagunça, eu nunca vi, não tinha nenhuma conexão entre os jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras caiu de rendimento. Né? Então não dá para dizer que os erros de posicionamento têm a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo. Há muito tempo, não à toa o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo de como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes que num jogo cardíaco, como um jogo de mata-mata,
pesam muito, então, sim, difícil é, resolvido não tá. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava... Aliás, eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Sim. Essas duas, eu prefiro esperar o jogo de volta para ter certeza. Birner, mas 3-0, vou falar pra você. E com o estado anímico que o Palmeiras está vindo, olha, só um milagre mesmo pra salvar o Palmeiras, porque o Palmeiras tomou de 3 do Flamengo, caiu no Maracanã, do jeito que caiu. Depois vai pra Quito, toma de 3 e fora o baile, ficou barato os 3. E ainda tem o jogo contra o Cruzeiro, importantíssimo, que vai gerar um desgaste. Olha, Birner, vou falar pra você, só um milagre para salvar esse time do Palmeiras, sem contar que ele não pode levar nenhum gol. E nós vimos que esse time da LDU não é um time bobo, é um time bem treinado pelo um treinador brasileiro, que conhece bem o Palmeiras. Então, assim, é difícil acreditar que o Palmeiras vai reverter essa situação. Eu, sinceramente, acho que a vaca vai pro brejo. Qual foi o ponto mais frágil do Palmeiras hoje, Pedro? Tudo bem, tiveram vários, hein? Offside lá em Quito, André, Jean, Vitor, Fanta Esporte. Acho que o ponto mais frágil, eu acho que é comportamento. E porque é bom que a gente senta aqui, e nenhum dos companheiros eu já imaginava, ninguém fica nessa de altitude, porque o André fala impactou um pouco, porque a gente consegue passear pelos jogos e deixar a altitude de lado, porque é sempre o mesmo papo. Bogotá, e você vê que ele não fala da altitude até que ele fala assim, atrapalhou, ponto. É Bogotá, é La Paz, é Alto, Quito e tudo mais. Só que quando você olha para um Palmeiras, e aí tem um ponto que o Birner pega, que até fiquei atento à fala, do trabalho do Thiago. Eu nem acho que foi exatamente uma apresentação do Thiago Nunes que ele virou e falou, caramba, ele entrou em campo, surpreendeu, deu um baile no Abel. Para mim, a LDU ela fez hoje o que ela tem costume de fazer. A intensidade acima do padrão em início de jogo é sempre algo corriqueiro. É muita intensidade, tentar acelerar enquanto o time que não é, habitué ali, está acostumado, está se assentando em campo, é chute de fora, é velocidade, é inversão, é muita movimentação, é jogo pelo lado. Isso tudo a LDU sempre faz. E a LDU hoje ela pega e começa a induzir o Palmeiras. O Palmeiras sempre muito bem encaixado, sempre muito bem marcado, sempre muito bem postado. Parece que ele começa a perder a LDU, as referências. O cara cai para cá, ele não consegue acompanhar, a cobertura não fica boa, o cara que puxa muito da linha de ataque para o meio, o Palmeiras não sabe como é que faz essa troca. Começa a ter uma bagunça, que é o que o Vitor fala. Não dá a entender que é o time do Abel. É uma desorganização que você não está acostumado. E não é exatamente algo novo do Thiago Nunes. Algo novo para mim é o Abel, que sempre estuda muito o adversário, imagino eu que saiba que a LDU joga assim, e aí não é falar agora. O Kelvin não é exatamente... O Kelvin, ele encarou o ex-treinador dele. Então, o ex-treinador dele sabe que o Kelvin não é um jogador marcador. Então, talvez a opção, a gente pode questionar agora e depois, é muito fácil, mas assim, é bom ouvir o Abel. A proteção do meio com o Martínez e com o Andrés não é exatamente de pegada. Se fosse o lateral no lugar do Kelvin, seria sendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Billy. Peraí. Eu acho que é a mesma coisa. Debate, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. O Giai tem cara. O meio de campo foi mal. Se o Giai é mais marcador e quando estoura nele, ele pode ter mais capacidade de atacar ali, de defender, atacar o marcador, se defender do que o Kelvin. Acho que tem Aliás, o Kelvin. Os melhores momentos do Giai no pela Palmeiras, proteção, jogando como terceiro zagueiro pela direita. Os dois homens de proteção, que seriam o M, Martínez e o Andrés, não protegem, e aí quando você perde a referência, que tem que se baixar na hora do pênalti, ele não estão acostumados com isso, o Palmeiras perdeu proteção, estoura na lateral direita, não tinha um cara acostumado a se defender, então acho que isso ficou muito ali zoneado junto com como a LDU começa a induzir os erros do Palmeiras. Não é só simplesmente altitude. A LDU pega e inverte pro jogador. Inverte um zagueiro com ponta. O Palmeiras perde a referência, a troca não é bem feita. Pega o cara de área e sobe pro meio de campo, não acompanha e não tem troca. Então, começa a ficar tudo muito bagunçado num time que não vinha jogando junto. A formação não era essa. E aí não é, por exemplo, para mim, a troca do Murilo pelo Fux. Isso acho que tem muito mais a ver com confiança. Mas o homem de não ser marcador ali pela beirada e os dois homens que ele opta para fazer proteção para mim, eu acho que ele pode explicar depois melhor pra gente, mas acho que tem muito de qualidade da LDU em casa que induz o Palmeiras a se perder nesses encaixes que viraram desencaixes. Agora, eu concordo muito quando você fala que não tem milagre para mim, porque é difícil você entrar tendo que fazer 4 ou tendo que fazer 3 para levar para pênalti. Mas não dá para olhar para esse Palmeiras em casa com gol talvez rápido, com mobilização, com o que deve se falar de campanha. Você acha impossível o Palmeiras terminar o primeiro tempo vencendo por 2-0? Por 2, até por 2. Fazer o segundo aos 10. Devolveu 3-0 no primeiro tempo. Então, eu não classifico como milagre. Difícil, a parada é muito difícil e acho que ninguém esperava ter que voltar fazendo 3, 4. Mas tem um time e tem um treinador nos últimos tempos
que eu acho que tem capacidade disso. E é o Palmeiras. Para mim, até mais que o Flamengo quando o papo é Libertadores. Sim, não sim. capacidade. Libertadores. Então, eu acho que a gente precisa esperar muito o jogo da volta, evitar verborragia. Mas para mim tem muito de trabalho da LDU, o que o Palmeiras não imaginou de encaixar. E aí o Palmeiras que começa a perder. E o segundo tempo não tem muito jogo, a LDU senta no 3-0 e o Palmeiras poderia ter achado um gol, poderia não ter achado. Agora, é o que você traz como não conseguir fazer. O Palmeiras tomou 3 gols no primeiro tempo com o Flamengo. De um modo absolutamente diferente, termina o jogo com outra percepção de jogo, sabe, de comportamento coletivo, de como começou, de situações pontuais que você consegue identificar muito ali, erro individual. Hoje não, hoje foi um vareio, você não consegue salvar praticamente nada, você vai se esforçar para tentar. Aliás, o Carlos Miguel, muito falado, muito achincalhado, por rivalidade, evitou o pior para mim hoje. Exatamente, evitou o pior. O Calçade chamou, hein? Oi, William. William, na volta, assim, a primeira mudança é comportamento, né? Assim, o que a gente viu aqui não foi legal. Tem um pedacinho da altitude, assim, eu não descarto isso, mas a gente já viu o Palmeiras enfrentar situações mais difíceis e eu lembro o Abel, até então, e ainda tem, mesmo com essa derrota, o melhor aproveitamento entre clubes brasileiros nesse período que ele dirige o Palmeiras, o melhor aproveitamento em altitude é do Abel. Ele tinha 83%, ele tinha resultados expressivos. Então, a altitude, até mais severa do que essa daqui, não é uma novidade para este Palmeiras nem para o Abel. Então, assim, não é minimizar o efeito da altitude, apenas entender que existem lugares piores para se atuar, para o Palmeiras jogar. E o que eu vejo é uma vitória do ponto de vista físico, dos embates. A LDU ganhou quase tudo. E aí, imprimindo velocidade, ganhando, passando como o Brian Ramires passou como quis no primeiro tempo, pelo lado direito do Palmeiras. Então, assim, os duelos foram vencidos e vencidos, sim, com uma enorme vantagem. E isso não pode acontecer. Então, igualar o jogo do ponto de vista físico é a primeira missão no Allianz, a primeira, porque a gente já viu que a LDU, se precisar bater, bate, né? E nem precisava, então toma o cartão vermelho, o Brian Ramires desfalca a equipe, uma bobagem, é um jogador importantíssimo que vai desfalcar o time na volta. Agora, vamos ver, eu acho que a postura do Thiago Nunes vai ser, não vai afundar o time dentro da área, mas sabe que o Palmeiras subirá a marcação, deixará muito espaço, porque o Palmeiras tem que se projetar e jogar no campo da LDU. Tem que ter a posse de bola, recuperar a bola que não teve aqui no jogo todo. E ele vai ter muito espaço, o Thiago Nunes, para fazer os seus atacantes em velocidade chegarem ao gol. Mas perde um jogador fundamental, o Brian Ramires, por uma bobagem, né? Aí é um ponto para o Palmeiras, mas sair do 0-3... olha, vai dar muito trabalho, porque a LDU vai totalmente condicionada por esse placar e a torcida vai ter que jogar junto no Allianz, vai ter que literalmente entrar em campo, ajudar o time, porque é uma missão dificílima, mas nada é impossível no futebol. E acho que quando o Calçade fala a LDU vai condicionada por esse placar, tem aí várias coisas. Primeiro, obviamente, algo que é muito comum na Libertadores é você começar a comer o tempo do jogo o mais rápido possível. O juiz apitou, você já começa a cair. Isso é uma prática comum, é uma prática que não é muito coibida. Então, já é algo que torna a missão mais difícil. Depois, que a LDU é um time que gosta de ser atacado, né? E que tem essa verticalidade e jogadores com capacidade de contra-atacar. Então, assim, uma coisa é você dizer, mas o Palmeiras não pode fazer 3, 4 gols em casa. O Palmeiras, nos últimos 7 jogos que fez no Allianz Parque, fez pelo menos 3 gols. 3, 4, 5. Nos últimos 7 jogos, ele marcou. E em 6 dos 7 jogos, ele venceu por uma diferença que pelo menos levaria a decisão para os pênaltis. Mas é diferente de quando você precisa fazer esse resultado, quando você precisa ir atrás contra um time que tem uma característica de gostar de ser atacado. Então, assim, é claro que é possível, e acho que o espírito desse time e o histórico do time sob o comando do Abel já mostrou isso. É claro que é possível, mas não é o normal. É assim, você ter que correr atrás desse resultado é muito mais complicado do que você
acabar fazendo naturalmente esses 3, 4 ou 5 gols, como o Palmeiras fez nos últimos 7 jogos que disputou no Allianz. Sim. Tenho que liberar o Calçade lá, que o pessoal já está em cima ali, já querem tirar ele do local onde está. Calçade, obrigado, um abraço para você, viu? Pode dar um plazinho final aí para a gente voltar para cá. Se te deixarem. Se te deixarem. Não, vão deixar. Mas tem muita gente, porque as cabines são estreitas, né? Então, assim, não é fácil, né? Sabe como é que é? Mas, assim, eu fiquei surpreso. Eu poderia até imaginar uma vitória da LDU aqui, mas não do jeito que ela ocorreu. Então, a equipe do Thiago Nunes foi extraordinária contra um Palmeiras que não tinha cara de Palmeiras. Não parecia o Palmeiras, ainda mais de um treinador que está há 5 anos no cargo. A gente sabe como o Abel trabalha, sabe como o Palmeiras, e as coisas realmente ficaram muito difíceis aqui e agora serão difíceis no Allianz. É possível? É possível, eu não duvidaria, mas acho que vai ser uma daquelas, se o Palmeiras chegar à final da Libertadores superando a LDU, não importa o roteiro, se chegar à final da Libertadores, aí vai ser uma daquelas missões maravilhosas no mundo do futebol e a gente vai acompanhar isso na semana que vem com toda a cobertura do nosso time no Allianz. Isso aí. Um abraço para você, Calçade. Um recadinho pro Fã de Esportes? Só um recado? Tem Barça e Real? Pro Fã de Esportes. Exatamente. Barcelona, Real Madrid e Barcelona, domingo a partir da 12h15, exclusividade ao vivo no Disney Plus. Ok? Pro Fã de Esportes. Fechou. Com Paulo Calçade, claro, sem dúvida. Abraço, Calçade. Abraço. Boa. Tem muitas coisas concretas que aconteceram em campo ou que deixaram de acontecer do lado do Palmeiras e a gente está analisando todas elas aqui, né? Falando de posição, de tática e tal. Mas o futebol tem as suas subjetividades. Gente, o que acontece? Eu nunca vi o Palmeiras atuar desse jeito. O Birner falou que parecia um time mal treinado. E né? não é. E não é? A última coisa que o Palmeiras é mal treinado. Muito mal treinado. Exato. E, na verdade, é um time muito bem treinado. E também não é por falta de referência, né? Então. Não é que o Palmeiras foi enfrentar o desconhecido e quando percebeu estava 3-0. E essa postura da LDU, essa avalanche da LDU no começo do jogo, é uma coisa... Você estava comentando até na live hoje. É isso aí. Normal, foi todo jogo isso. Para completar o que o Pedro Ivo disse, o plano da LDU é sempre esse. Nem sempre ela consegue fazer isso. Hoje a diferença, de novo, para as partidas contra o Botafogo e o São Paulo, foi que a LDU jogou ainda melhor. Foi. Ainda melhor do que fez nessas duas ocasiões. Primeiro tempo, 3-0. Pôde controlar o jogo no segundo tempo, quando sabia que se levasse um gol, né? A situação em termos de vantagem para o jogo em São Paulo seria diferente. E conseguiu manter esse placar. Eu não posso falar, eu duvido que o Palmeiras encontre um jeito de se classificar. Me parece que, na melhor das hipóteses, é uma devolução desse placar e uma classificação nos pênaltis, porque eu acho que fazer 4 de diferença, a não ser uma coisa completamente desequilibrada. Em noites em que um time tem que fazer um placar encomendado, né, que torna tudo mais difícil, como disse o Jean, mas tem muitas influências em determinadas situações e um jogador expulso, coisas que a gente não consegue meio que explicar que acontecem no futebol com frequência. O Palmeiras, ele tem as suas possibilidades. Eu acho quase inviável. Mas assim, quase inviável mesmo. Há algumas coisas muito diferentes no tipo de jogo da LDU, no comportamento dos seus jogadores. Tem que ser algo que... parecido com o que aconteceu com o Palmeiras hoje. Não é essa LDU que a gente viu atuar na Libertadores. E é o famoso tem que tudo dar certo, né, André? Quer dizer, então aquela coisa que você cria... Primeira chance que você cria, a bola entra, é o que muda a lógica do estádio, enfim, muda a lógica das cabeças, às vezes até dos próprios jogadores da LDU. Então, é isso, é que agora você não tem mais margem nenhuma, você precisa que tudo, absolutamente tudo, dê certo, você não pode cometer nenhuma falha, e hoje o Palmeiras falhou muito. Eu acho que a gente pode procurar, e como eu falei já no meu primeiro comentário, acho que não dá para colocar a responsabilidade ou culpa na altitude, até pela diferença dos dois tempos, né?
E aí olhar para o que teve de diferente. O Zinho alertou muito bem durante a transmissão o tempo todo que o Piquerez estava jogando aí, estava jogando no meio praticamente, como um primeiro cara à frente da defesa, e o Felipe Anderson fazendo a marcação ali pelo lado esquerdo. É claro que... Tentando fazer. Ainda que assim, o maior problema tenha estado do lado direito da defesa do Palmeiras, essa marcação também acabou não dando certo. Então, assim, eu não gosto muito de pegar o que deu errado e dizer, tá vendo, se tivesse feito isso ou se tivesse feito aquilo, porque pode ser que se tivesse começado com o Giai as coisas andassem da mesma maneira, pode ser que se tivesse começado com uma dupla M e Aníbal, que agora muita gente fala, por que não foi com os dois volantes? Isso, não me lembro do Abel ter feito isso com estes dois. Se ele tivesse o Lucas Evangelista, certamente o Lucas Evangelista teria jogado como segundo volante, o Andreas teria jogado na vaga do Veiga, mas ele não tem esse outro volante. Poderia ter colocado o Fuchs. Agora pode vir a ideia de que ele poderia ter colocado o Fuchs como um zagueiro a mais, como ele já fez contra o Bragantino e em outras ocasiões, e a coisa deu muito certo. Então, tudo bem, agora a gente vai encontrar muitas possibilidades para que o jogo não tivesse sido tão ruim como foi. Meus amigos, não adiantou nada ter a melhor campanha. Mas o Palmeiras está invicto, não perdeu nenhuma na Libertadores, melhor campanha disparada, vai chegar como favorito na decisão. Pronto, perdeu. E a derrota veio daquele jeito, né? Foi uma lapada que os caras estão nocauteados, né? O Flamengo já começou o serviço e agora a LDU terminou. Os caras realmente estão procurando, né? Agora, chifre na cabeça de cavalo. Quem será que é o culpado, hein, galera? E aí? Do ponto de vista da escalação. Mas eu acho que do ponto de vista de posicionamento dos jogadores, o que mais me surpreendeu foi essa mudança ali do Piquerez jogando como um cara à frente da zaga, mais centralizado, e o Felipe Anderson jogando aberto pela esquerda, quase que como um lateral esquerdo. E aí, assim, você tinha, então você tinha nesse sistema o Felipe Anderson de lateral esquerdo, o Kelvin, que é um lateral muito ofensivo, como lateral direito, e o Palmeiras, em momento algum, fez valer esses jogadores de tanta capacidade técnica para atacar e para apoiar. Eu acho que não tem problema falar que se tivesse um jogador aqui poderia ser diferente. Abel, vale ouvir. Não, mas não é cravar. Vale ouvir o Abel para entender assim. Quando você entra com o Kelvin, quando você entra com o Andrés para ser um segundo homem, e você, imagino, sabe que o comportamento de um time que nunca tomou gol em casa nessa Libertadores, a LDU não tomou nenhum gol em casa nessa Libertadores, ela fez 12 e não tomou nenhum, e que em todos os jogos ela imprime esse ritmo avassalador do início, o que ele queria com essa formação? Ele achou que poderia jogar ou ele não? Ele confiava com o poder, ou confiava no poder de marcação desse time e não aconteceu. Pode acontecer, pode ser também o discurso do Abel, porque aí sobre o Jai e Kelvin a discussão. Talvez ele quisesse a bola longa, né? Exato, caras, porque algo claramente não funcionou da ideia do Abel, porque a equipe não se defende bem e a equipe não consegue jogar. E ele, sabidamente, a LDU, ela tenta imprimir esse ritmo, como o Strongest faz lá em cima, como o Bolívar faz, como o Milionários faz em Bogotá, como os times. Eles têm aquele primeiro momento ali para dar um susto, para tentar alguma coisa, porque sim, são cenários diferentes, eles jogam lá e eu particularmente respeito isso. E a LDU, ao contrário do que se imagina, ela não joga só em casa, ela também jogou fora de casa, ela dificultou o Botafogo apesar da derrota, ela vence o São Paulo, ela vence jogos no grupo dela, que era o grupo do Flamengo. Também, então, eu acho que vale entender. Se ela for a final, ela não jogará em casa. O plano, sim, o plano não funcionou. E aí eu queria entender do Abel qual era o plano. Porque se ele vir e fala, pensamos em jogar assim e fomos surpreendidos. Eu acho que esse jogo é um dilema na vida do Abel de técnico. Porque o Jai, claramente, ele tem mais capacidade de entender trocas, encaixes e desencaixes do que o Kelvin. Mas foi só isso? Não. Foi só o Andrés volante? Não. Foi só a troca do Fux pelo Murilo? Para mim, de jeito algum, apesar do vacilo do Murilo. Agora, como o M. Martini não acompanha no lance que termina dentro da área. Sim. Já era cansaço? Já era o quê? Já era desencaixe? Então, acho que tudo isso dá para ser debatido. Então, vai muito além da altitude. A gente vai falar da altitude muito depois. E aí surpreende. É o que a gente vai ouvir. O Calçade fala, estou muito surpreso. O Birner fala, parecia um time mal treinado. Acho que tudo dessa vez que soa um pouco mais, sabe, de exagerado, é porque foi um desempenho exagerado negativamente do Palmeiras. Não se esperava. Mas eu acho que tudo que o Abel pensou não funcionou. Tudo. Tudo. Sem exceção. Mas ele pensou errado? Então, eu acho que esse jogo vai ser um dilema
na vida dele pessoal como treinador? Primeiro a gente tem que ouvir dele o que ele pensou, né, Birner? Porque pra mim nem tá claro. Eu tô falando pelos posicionamentos, né, Jean? Obviamente a gente tem que entender. É isso, exato. Então, mas quais eram as ideias? Até uma vez na entrevista ele vai explicar com clareza o que funcionou, o que ele pensou e não funcionou, se ele vai se defender ou vai jogar, porque ele sabe usar muito bem as entrevistas e deve estar, obviamente, nesse momento pensando como tem que fazer no jogo de volta e não esclarecer alguma coisa pra gente ou pra torcida. Mas, assim, eu acho que o Abel é um técnico que, desde quando chega ao Palmeiras, em princípio, por muita necessidade, na hora de dar um passo à frente ou um passo atrás na ideia de jogo mais ousada ou mais, não vou dizer defensiva, mais segura, sempre deu o passo pela ideia mais segura. E foi assim por anos. Foi assim, inclusive, quando ele tinha time superior aos adversários, muitas vezes. Repito, a melhor versão do Palmeiras, a mais consistente até agora, é o Palmeiras que perde a Libertadores na expulsão do Danilo do Atlético Paranaense e ganha o Brasileiro. Nesse ano, ele estava assim, continuou assim, até o momento em que ele foi praticamente obrigado a colocar no jogo contra o Ceará o Flaco Lopes para jogar com o Vitor Roque. E dali em diante o time começou a voar. E daquele momento em diante, ele começou a dar passos à frente, que é uma coisa que ele nunca fez. Teve jogo, por exemplo, que ele entrou com o Veiga e Andréas e o Bruno Fux fazendo um volante quando necessário. O time foi jogando cada vez mais agressivo, ele foi soltando a equipe, acreditando que ia resolver os jogos muito pelo volume de jogo com bola. Por menor que seja a amostra, esse é o melhor Palmeiras dele. Para mim, não há a menor dúvida. O que melhor joga. Não desta noite. Na curta amostra... Sim, é ele ganhou Libertadores e Brasileiros e Copas do Brasil com outros times. Com esse ele ainda não ganhou, talvez não ganhe nada, mas esse é o que melhor joga. Mas eu só acho que é difícil pegar uma sequência de, sei lá, 8, 9, 10 jogos que sejam, acho que não chega nem a 10. Difícil. E acho que comparar com o time de 2022, por exemplo, que era um time que jogava muito bem. Não era tão brilhante quanto esse time nesse pequeno período. Talvez esse time aí tenha se provado como um competidor melhor do que esse, até porque a gente não viu o fim desse time também. Sim. Mas em relação a jogo jogado, para mim, esse é o que melhor joga. Só para explicar, mais. E hoje ele faz uma aposta forte nisso. Porque na altitude, podia jogar na lateral com o Jai, vai com o Kelvin. Poderia ter colocado um segundo volante mais de pegada, se ele achasse que não teria a bola, para tentar jogar com um pouco mais de contra-ataque. Entrou com volante. Eu queria entender o que ele achava, é por isso que eu... Então, exatamente, eu também. Porque, na verdade, não está muito fácil nem entender qual que era a ideia, qual que era... E teve uma entrevista, agora eu não me lembro se foi do Piquerez ou do Andréas Pereira, na live que a gente estava transmitindo no YouTube antes do jogo, em que ele fala... Eu até brinquei com o Celso Ardengue, que estava fazendo, falei, cara, me deu a impressão de que tem alguma coisa diferente aí que ele quer. Porque o Andréas fala, ele fala alguma coisa nesse sentido. Não, tem uma coisa, mas eu não vou, a gente não pode falar, a gente não pode entregar, né? Porque a pergunta é, o que vocês vão fazer para tentar? E ele fala, não, a gente não pode falar o que a gente vai fazer, a gente treinou e tal. Então, assim, como se tivesse uma ideia... Sim, uma carta na manga. Diferente. E eu acho que, assim, o que eu consigo ver de mais diferente em relação ao que tem sido o posicionamento dos jogadores do Palmeiras hoje foi essa saída do Piquerez para a esquerda, a volta completa do Felipe Anderson, porque ele, em geral, ele joga como um ala assim, né? Pela esquerda, bem aberto, ajudando a marcar, mas numa segunda linha. Dessa vez o Felipe Anderson veio para a primeira linha, o Piquerez marcando mais centralizado. O Zinho chamou a atenção disso umas 2, 3 vezes durante a transmissão. E é o que eu vi de mais diferente. Mas assim, qual era a ideia dele? Que certamente não deu certo, o que ele pretendia com esta mudança ou com outras mudanças que a gente talvez nem tenha chegado a ver acontecer, acho que a gente só vai saber na hora que ele falar, porque é o que o Pedro falou. Não é tão simples entender o que ele queria dessa vez. Eu acho que ele queria que os jogadores de lado fizessem inversões do jogo por dentro com o jogo agudo. No caso, Piquerez e Felipe Anderson na esquerda, Veiga e Kelvin do lado direito, por isso que ele tinha o Kelvin e não o Giai. E, na verdade, os jogadores não se entenderam e ele acabou, em vez de surpreender o time adversário, ele entregou os lados do campo para a LDU, que é exatamente o que a LDU mais gosta. Tanto é que, se você reparar o primeiro tempo, o combate, a marcação direta do Palmeiras contra a LDU, do lado do campo, começava quase na área do Palmeiras. Quando não havia lá mais jogadores da LDU que jogadores do Palmeiras, fazendo 1-2 e chegando com muita facilidade. A quantidade de cruzamentos que a LDU fez, rasteiros, que são passes, não só porque tem espaço para cruzar. Para jogador da LDU chegar na entrada da área para tentar finalizar, cara, não é comum.
o Felipe Anderson, em geral, é importante nesse primeiro combate do lado do campo, quando ele está mais adiantado, porque ele nunca está na linha dos zagueiros, como ele estava hoje. Sim. Então, pode ser, mas assim, eu acho que a ideia de entender exatamente o que ele queria, até porque ele tinha o Flaco e o Vitor Roque lá na frente, né? Então, assim, será que ele julgava fundamental você ter a subida dos laterais, dos alas, num jogo como esse, onde esse sobe e desce é um sobe e desce porque, sim, complicado? Os alas, o jogo pelo lado, fosse com os alas, fosse com os caras do meio, num jogo associativo que envolve outros jogadores chegando por dentro. Você pegar o Palmeiras pré-Vitor Roque e Flaco Lopes, era um Palmeiras de muito lado de campo, ou dependente do Estevão, ou jogando pelo lado. Esse atual, que o André destaca como a melhor versão, ofensivamente eu também acho que é dele, tem muita associação dos jogadores chegando por dentro, né? Com aproximação. Mas hoje não ia ter toda essa chegada de um monte de gente. Exatamente. Então ele falhou muito feio na ideia de jogo. Então, mas é isso que assim, porque hoje a gente imaginava que não ia ter um monte de gente chegando, que não ia ter um monte de sobe e desce. Porque ele achou que teria. Porque não dá para ter num jogo como esse na altitude. Em geral, é uma precaução que se toma nesse tipo de jogo. Então vai ser... Agora, tomara que seja... a melhor, e pode ser que seja a melhor versão do Abel nas entrevistas, porque o Abel muitas vezes quando perde ele vem mais calminho e tal. Sim. E o Abel, quando ele quer explicar a ideia, o que ele queria fazer, ele explica muito bem. E muitas vezes a coisa pode ter dado errado e a gente fala, beleza, faz sentido. Agora, quando o Abel vem naquela que tem sido a versão mais comum dele nas entrevistas, que é a versão reativa, é a versão patada para todo lado, independentemente da pergunta. Aí, infelizmente, ele não explica nada, ele só ataca, e aí a gente vai continuar aqui supondo e discutindo, e, enfim, estamos aqui para isso também. Claro, lógico. Mas para fazer valer toda essa ideia que até você está falando, Birner, precisa treinar, precisa ter tempo para fazer o treinamento. Então, mas o time fez isso ultimamente várias vezes. A grande questão é, primeiro, essa opção pelo Felipe Anderson mais aberto e o Piquerez por dentro para surpreender. Não tem a construção e compromete a recomposição. Do outro lado, a mesma coisa, porque o Veiga às vezes jogou bem aberto também. E o Kelvin poderia vir por dentro. Mas o Kelvin, quando passou, o Veiga veio por dentro. Mas não tem construção, não tem a bola. Você não recupera... Primeira coisa, beabá do futebol. Beabá do Guardiola. O mais agressivo técnico de futebol que tem. Do Luiz Henrique também. Primeiro, para você fazer um gol, você precisa roubar a bola. Sim. Em qual setor do campo você vai roubar a bola? Essa é a primeira questão. O Palmeiras não combateu para roubar a bola, porque o time estava muito mal posicionado, porque as ideias dele foram inexequíveis ou por causa da altitude, ou porque os jogadores, num dia, apagaram, não conseguiram, começaram mal, e o jogo foi, isso acontece no futebol, engolindo os jogadores do Palmeiras. Quando fala do Emi Martínez, que podia acompanhar, normalmente acompanha. Mas porque está cansado? Não acho que estava cansado. Tem a dúvida se é só altitude ou se é um jogo que já tinha escorrido ali. O cara perdeu a concentração dos encaixes, do acompanhar. Então, a gente já falou aqui, desde o começo do programa, não teve a ver com a altitude. No final do jogo, tem uma imagem com os jogadores extenuados ali. Sim, né? Porque quando três dão um pique no contra-ataque, sim. Exatamente. Os caras que deram, acho que ali, assim, fosse no Allianz aqui, aquele pique que eles deram para tentar recuperar a bola, você teria... É um momento específico, principalmente no final do jogo, acabou. Durante o jogo vai exatamente bater com isso que o Vitor fala, que o jogo, às vezes, ele escorre pelas suas mãos. Sim. E aí vai muito além do que a gente tenta explicar, que é de dentro do campo. Agora, uma reação me chama a atenção, que o Palmeiras, de fato, ele é um time com mental por sequência de trabalho, confiança, tempo ali. É o que mais se aplaude. É aquela coisa de não ter tempo. O time, quando joga mal, não perde. É o debate do Fabrício Bruno na seleção. Não tem tempo para provar o Ancelotti que ele pode ser mais que aquilo. O Palmeiras, o cara que erra, ele tem tempo. O Abel conhece. A câmera fecha no Murilo, depois de um gol que o Palmeiras sofre no primeiro tempo. E é uma reação, e ele xinga, ele bota a mão na cabeça, ele desespera. Então, aquilo ali já me dá uma sensação de que o Palmeiras estava fora do jogo, ele para além dos desencaixes que a LDU causava, movimentando loucamente, como faz sempre, um ritmo que ela impõe quando joga em casa. Então, isso também chama a atenção. Era um Palmeiras que não funcionava taticamente, não funcionava fisicamente, e me parecia que ali, por volta de 40 e alguns minutos, já não estava mais naquela... 2-0 é um golzinho para minimizar. Com 3-0 ainda é um golzinho para trazer aqui para o Allianz. E parece que a coisa tinha... E não é só pelo erro do Murilo. É um time que não necessariamente tem esse tipo de reação. Uma bola perdida, você xingar, uma bola que você chega a comprar, tudo bem. Agora a câmera fecha nele, ele está ali, ele olha para cima, ele xinga, ele bota a mão na cabeça.
Aí você começa a tentar entender, porque o nosso papel aqui é tentar entender o que acontece para além do... Foi a altitude, né? Claro. E acho que isso também pega ali de um Palmeiras que no primeiro tempo sente muito, vai nisso que o Biner fala de escorrer, você perde o jogo, você perde o controle, seu passo não é mais o mesmo, acompanhar já não é igual, o seu encaixe quando sai de uma troca já te confunde 3 vezes mais, a fadiga já é diferente, o oxigênio no cérebro é diferente, então tudo começou a dar errado. Tempestade ali perfeita para a LDU e assusta tanto porque eu acho que com todas as projeções do cara que mais odeia o Palmeiras ao cara que mais torce contra, ninguém vai falar 3-0 hoje e quase 4 para acabar. Não era exatamente, sabe, dialogar com a realidade. Então, chama atenção. Antes da gente fazer um break, daqui a pouco tem o Abel, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira. Falando personagem, mas muito rapidamente, né? Porque eu acho que não tem tanta discussão assim, acho que quase não tem discussão sobre isso, mas a gente vê, tem os corintianos torcendo contra o Carlos Miguel, por razões óbvias, e ainda mais agora que o Carlos Miguel está no Corinthians, né? Ele fez 2 jogos, está no Palmeiras. Ele fez 2 jogos pelo Palmeiras, tomou 3 gols do Flamengo, tomou mais 3 gols hoje da LDU. Meus amigos, tá aí, a porcada simplesmente já sucumbiu. Tomou uma lapada de 3 no Maracanã para o nosso Mengão, tomou agora mais 3 em Quito para a LDU, está zonza do porco, ó. O porco tá zonzo, meus amigos, e vai levar mais uma lapada pro Cruzeiro, tá? Vai levar mais uma lapada pro Cruzeiro e que se o Flamengo fizer o que tem que ser feito contra o Fortaleza, tem grande chance de assumir a liderança do Brasileiro, né? Mas o Flamengo, lógico, precisa fazer ali o seu papel, mas a porcada, olha, perdeu o rumo de casa. Parceiro, a imprensa 011, hein? Tá pavorosa. A LDU é fácil, se demos bem, pegamos a LDU. Tá aí, ó, né? O Flamengo não perdeu lá, né? A LDU era do grupo do Flamengo. O Flamengo empatou em 0-0 e venceu no Maracanã. O Palmeiras levou uma lapada que perdeu até o rumo de casa. Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!